E no vídeo de hoje veremos um novo aporte que eu fiz na carteira e também algumas notícias sobre o mercado financeiro, principalmente anúncio de dividendos. O meu objetivo com vocês é mostrar a minha jornada de investimentos aqui na bolsa, onde eu saí do zero e pretendo alcançar a liberdade financeira, isso sendo um pequeno investidor e também sendo uma pessoa jovem que tem bastante tempo para continuar investindo. E você que deseja aprender a investir em ações, selecionar boas empresas, identificar oportunidades, saber quando comprar uma ação que esteja atrativa, aproveitando alguma assimetria, está disponível o meu treinamento. Para você que quer ter uma boa rentabilidade, acelerar o seu processo, principalmente você que investe pouco e vai investir por bastante tempo. É necessário investir de forma certa para potencializar os seus resultados e alcançar a liberdade financeira de forma mais rápida. Então tem diversas aulas nesse treinamento. São aulas que vai te ajudar a você identificar oportunidades, identificar o lucro, o dividendo projetado, o preço-teto e diversas outras análises bem úteis. Além disso, você terá acesso a uma planilha de preço-teto, um checklist para encontrar assimetrias ou oportunidades, um formulário para enviar sua carteira e ser analisado em vídeo, um formulário para mandar sugestão de novas aulas e um link para participar no grupo do WhatsApp para trocar informações sobre o dia a dia da bolsa. Então já aproveita, garanta sua vaga com acesso vitalício antes que tenha reajuste nos preços. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Começando para os meus aportes, acabei de fazer um aporte de um lote com 100 ações do Banco do Brasil a R$ 27,90. Acabou efetuando a compra através de uma ordem no aftermarket, ou seja, depois do fechamento do mercado, eles abrem alguns minutinhos e acabou efetuando a ordem que eu deixei em aberto, totalizando R$ 2.790. Com isso, o Banco do Brasil acaba se tornando uma posição bem relevante, com 26% da carteira e mais 34% do Bradesco. Então estou bastante exposto no setor bancário, mas como meu patrimônio não é tão alto, eu consigo rebalancear facilmente com novos aportes. Por enquanto estou aproveitando as oportunidades, sendo que logo mais, claro, conforme eu vou ficando muito exposto no setor bancário, aí sim vou aportando em outro segmento para ter uma diversificação e não ficar tão dependente de um único setor. Visto que o Bradesco eu já montei uma boa posição rapidamente, já colhi uma valorização satisfatória, por enquanto deixo um pouco de lado. Tenho Irani, Indústrias Home e BB Seguridade beirando o preço-teto. Transmissão Paulista acabou passando um pouquinho meu preço-teto. E eu continuo aportando no Banco do Brasil porque, com base no nosso preço-teto, tem quase 8% de margem para receber um yield de 10%, que acaba sendo acima das suas médias. Temos um PL projetivo bem abaixo da média, principalmente abaixo também dos anos que estava muito caro. O banco continua entregando bons lucros e onde o principal retorno do banco é do dividendo, acaba cumprindo esse papel, visto que temos um yield projetado de quase 10%. Ou seja, temos que ser bem criteriosos com o Banco do Brasil, porque o retorno vem em si do dividendo majoritariamente. E isso é o que estamos vendo, com o yield projetado bem alto. Então continuo meus aportes e vou montando a posição. Temos ainda algumas ações abaixo do preço-teto, como a Irani, BB Seguridade abriu uma pequena margem, Transmissão Paulista acaba mostrando que tem quase 1%, porém acabou encostando no preço-teto, também deixa um pouco de lado, e a Taesa acabou passando bastante do preço-teto. Bradesco ainda tem margem, porém, como já é a principal posição da minha carteira, também deixa um pouquinho de lado. Temos ainda Indústrias Home, que também poderia aumentar posição. Temos a WIS, uma seguradora que eu não tenho ainda na carteira. Temos também a CEMIG, Copasa, CPFL Energia, a Itaúsa, Engie, Santander, mas como eu já tenho dois bancos, prefiro deixar um pouco de lado. Já estou bem concentrado no setor bancário, o Itaú também tem margem, Banco ABC, então o setor bancário em si ainda está muito depreciado, ainda tem bastante margem, claro que não mais tanto igual nos meses anteriores com a bolsa em baixa, mas em relação ao preço-teto, em relação a perspectivas futuras e em relação a outros setores, ainda está depreciado. Agora falando do Bradesco, ele acabou anunciando uma parceria estratégica com o John Deere, e o que acontece é o seguinte: por meio da sua controladora direta, a Bradesco Holding de Investimento acabou celebrando um acordo com a John Deere aqui no Brasil, a subsidiária integral da John Deere Company lá dos Estados Unidos, por meio que o Bradesco fará um aporte de capital para deter 50% da participação do banco John Deere. Abre aspas, essa parceria estratégica tem como objetivo fortalecer ainda mais o posicionamento do Bradesco nos setores do agronegócio e construção, ampliando a oferta de financiamento e serviços para clientes
e concessionários na aquisição de equipamentos, peças e serviços do grupo John Deere. Essa marca é muito forte aqui no agro brasileiro, principalmente na região onde eu moro, que aqui no Mato Grosso, também é uma das marcas que mais está presente. E o banco John Deere ainda manterá sua marca existente, e a conclusão desse negócio ainda está sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes e operações dessa natureza, incluindo também as aprovações regulatórias e concorrenciais. O banco também acabou afirmando que essa transação não causará impacto material no índice de capitalização do banco. E olhando para outra matéria, falando do terceiro trimestre, é o começo da virada do Bradesco, então algumas casas de análise começaram a se posicionar para uma possível recuperação dos papéis, que perderam quase metade do valor, 50%, em 5 anos. Então acabaram destacando que o plano do Bradesco é ganhos de eficiência e recuperação de mercado com margens de lucro, é claro. E agora no segundo trimestre o banco já surpreendeu com 4,7 bilhões de lucro. Foi uma recuperação pequena, considerando o que vem acontecendo com os resultados do banco, efeito combinado dos juros e da inflação em alta. Claro que os níveis de calote também acabou derrubando a rentabilidade do banco e culminando na demissão do antecessor de Noronha. Então, nas últimas semanas, o Goldman Sachs e o Itaú BBA acabaram elevando a recomendação do papel de neutra para compra. Então, agora que subiu, acaba recomendando compra, e quando estava a 11, 12 reais as ações número 3, aí ficaram com medo. Não faz muito sentido, por isso que eu falo, não tome decisões com base em casos de análise. Agora, com essa alta recente, acabam recomendando essa compra. Claro que é uma alta baixa em relação ao potencial no médio prazo, mas não faz sentido mudar a recomendação de um mês para outro logo após essa alta, sendo que já havia saído o resultado e eles não se posicionaram. Então, abre aspas, a proposta de valor está sendo simplificada, tornando o banco maduro para capturar benefícios de um ciclo de crédito melhor ao consumidor. Os esforços de eficiência também estão no caminho certo para eventualmente ajudar os lucros, e agora no segundo semestre, os lucros devem dar uma credibilidade à nova gestão. Então, segundo a opinião de analistas, em agosto, 11 deles recomendaram manutenção e 3 compra, e agora para setembro, 5 compra e 9 manutenção. E agora, olhando para os múltiplos do Bradesco, o que temos é o seguinte: o valor patrimonial do banco está por volta de 0,9. A sua média seria 1,2, considerando desde 2010, o seu desvio padrão para cima seria 1,4 e o segundo desvio padrão para cima, considerando uma média bem alta, 1,7. Então, digamos que entre 1,2 a 1,4 seria uma média bem precisa, então ainda teria bastante desconto. E também destacaram que a Selic pode acabar melhorando o cenário para o Bradesco. O cenário de aumento de juros aqui no Brasil concorre para elevar a procura de investidores por papéis mais resilientes aos ciclos de aperto monetário, como por exemplo bancos. Isso por causa da concentração em empresas com maior regularidade no pagamento de dividendos. E o Bradesco tem um adicional em relação a outros grandes bancos de varejo, dado que sua unidade de seguros, ou seja, a Bradesco Seguros, representa 1/3, 33% aproximadamente do resultado. As seguradoras são outro segmento que, em geral, se beneficia de altos juros porque tem investimentos em renda fixa que acabam tendo uma receita financeira alta, principalmente atrelados também a títulos públicos. E a seguradora do Bradesco vem dando bons resultados, inclusive superior à seguradora do Banco do Brasil. Mas tome cuidado com análises de analistas, porque depois de ter essa alta de mais de 15%, eles acabam recomendando fazer a compra do Bradesco, sendo que quando estava bem depreciado, muitas pessoas estavam com cautela e não mudou absolutamente nada os fundamentos. Os resultados vieram praticamente em linha com o esperado, teve uma surpresa, mas só agora que foram recomendar compra. Sempre foque em acumular boas empresas a bons preços. Utilize opiniões de analistas como segunda opinião para fazer uma média. E o Bradesco também acabou divulgando 2 bilhões em juros sobre capital próprio. Retirando os 15% de imposto de renda, são 15 centavos por ação ordinária com o final número 3 e 16, quase 17 centavos para as ações número 4. Também tivemos uma mudança no conselho de administração, saiu Milton Matsumoto e será substituído por Rogério Pedro Câmara, sendo que o Rogério acabou ingressando no Bradesco em 1983 e era diretor vice-presidente desde 2021. Então, pessoas competentes que já estão há bastante tempo. Inclusive, Matsumoto estava há mais de 67 anos. Então, realmente é uma vida no Bradesco. Esse dividendo de 15 centavos, multiplicado por 1.000 ações que eu possuo atualmente,
teríamos R$ 152 de dividendos. Dividido por 13.510, que é o meu saldo atual, teríamos um yield de aproximadamente 1,12. Ou, se preferir, dividindo pela cotação atual, que é 13,51, daria o mesmo valor, mas fica mais didático. Pouco mais de 1% neste pagamento. Claro que quem comprou mais barato, por exemplo, no meu preço médio de 11,86, teríamos um yield de 1,28%, 0,15% a mais nesse único pagamento. Já acaba impactando no longo prazo. E levando em conta que eu tenho alguns dividendos para receber ainda, tem um dividendo do Banco do Brasil no dia 27/9 de R$ 44 líquidos, um dividendo do Bradesco de R$ 14,66, um pagamento normal de forma mensal. Aí no dia 21/11 temos a Home com mais R$ 63 e alguns outros pagamentos mensais normais do Bradesco. E no dia 31/1/2025, R$ 305 de forma líquida, um JCP de 36 centavos. Somando R$ 152 com o novo dividendo e mais R$ 471 que eu tenho de dividendos futuros já confirmados, R$ 623 de dividendos para receber. Sendo que no mês 8 eu recebi R$ 202 de dividendos, no mês 9 já são R$ 58. Claro que um mês ou outro acaba sendo mais fraco, no outro mês mais forte e assim vai indo. Os dividendos podem oscilar bastante. Olhando de forma anual, 2024 já são R$ 1.330. A nossa média já está em R$ 110, não acabou o ano ainda. Para 2025 já temos uma média de R$ 26 e nem começou o ano, só com os dividendos já provisionados. Lembrando que esse dividendo de 15 centavos por ação ordinária e um pouco mais de 16 centavos por ação preferencial, a Datacom vai ser no dia 30 de setembro. Então no dia 1 de outubro você já não tem mais direito de receber esse dividendo e o pagamento vai ser até o dia 30 de abril de 2025. A data ainda vai ser definida pelo banco. Então ainda dá tempo de você receber o dividendo. Claro que o ideal não é comprar simplesmente pelo dividendo e sim pela sua análise, mas já é um ponto a mais. Outro ponto é que a CVM estranhou algumas movimentações sobre o Bradesco, algumas movimentações atípicas num volume maior de negociações, chegou a ter mais de 200 milhões em alguns dias de negociações nas suas ações, um volume realmente bem grande, e o banco acabou esclarecendo que não tem conhecimento de qualquer informação, seja pública ou também não pública, para justificar as oscilações citadas. Então é normal quando tem alguns grandes investidores comprando ou movimentando o gráfico, como já aconteceu diversas vezes com o Luiz Barsi, as empresas serem questionadas e o investidor também, principalmente se faz parte do conselho ou algo assim. É a CVM cumprindo seu papel e a empresa também justificando que não tem de nada normal. Caso tenha, claro, a CVM vai investigar e vai tomar as medidas possíveis. Agora outro ponto, pessoal, que eu quero mostrar para vocês é a relação do Bradesco com os demais bancos. O Bradesco é essa linha rosa. Como podemos observar, se pegarmos um parâmetro de 2010 até 2016 ou até um pouco depois, o Bradesco era o banco que melhor performou nesses anos, dando uma diferença bem grande dos demais bancos. Então por isso que eu falo para vocês, não adianta ficar olhando para retorno passado, o que vai garantir uma boa rentabilidade é projeções futuras, comprar barato e fazer um bom valuation. Por exemplo, em 3 meses o banco rendeu 21%, um retorno melhor que nos últimos anos, isso por causa do seu preço. Então sempre olhe para o futuro com suas perspectivas. E como sempre, eu vou atualizando vocês a minha rentabilidade, por enquanto está a 66% desde que eu comecei a investir lá no mês 1 de 2023. Uma boa rentabilidade, o triplo do CDI. Não preciso nem dizer que ando o Ibovespa também com bastante folga. E agora pegando os últimos 12 meses, está em 18%, também 80% superior ao CDI. E não preciso nem dizer que ganha do Ibovespa também. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema, você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto,
de diversas ações, identificando a margem de segurança e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.